Bem, olá, meu nome é Osmar Pereira de Moraes Filho, eu sou professor na Faculdade Anhanguera de Anápolis e eu vou apresentar aqui agora um informe científico que eu intitulei de A Competitividade como Fator de Motivação para a Realização de Atividades, né? Que será apresentado no 24º Encontro de Atividades Científicas. Pois bem, contextualizando e apresentando o meu objetivo para vocês, né? A educação contábil, ela é considerada, pelos autores, que ela é formal e estática. Isso do ponto de vista que, de fato, nosso ensino, muitas vezes, ele depende de várias regulações, né? Dos órgãos fiscalizadores da contabilidade do país, né? E acaba que a contabilidade ela tem muito espaço para ganhar formas didáticas de tentar repassar o ensino dessas leis, dessas regras, né? Que devemos usar de maneira que não se leiam textos pouco atrativos, textos truncados, retirados, copiados e colados diretamente da lei. Então, há um espaço para esse engajamento. Principalmente com o advento das IFRS, que são as normas internacionais de contabilidade, essas normas, elas demandam dos alunos de contabilidade desenvolvimento de habilidades mais dinâmicas de interpretação. Por quê? Porque essas normas, elas são baseadas no princípio que a gente chama de common law, né? É muito mais baseado na interpretação uh, da lei, em princípios, né, da lei. Diferente da nossa legislação aqui atual do Brasil, que é code law, tudo muito codificado, né? Quando se faz leis, os legisladores querem tentar escrever tudo nos mínimos detalhes e não tem liberdade de discricionariedade quando se trata de contabilidade. Então, é preciso inovar nas formas de ensino para poder suprir essa demanda aí de dinâmicas de interpretação para a nova legislação que a contabilidade tem que seguir, visto que o Brasil adere às IFRS. Então, nesse sentido, eu proponho as metodologias ativas de aprendizagem, né? Que ainda não tem uma definição muito clara, mas com certeza o núcleo comum delas é envolver o aluno no processo de aprendizagem, não deixá-los estáticos, inertes, né? Dispersos, mas envolvê-los no processo. E eu escolhi a gamificação, né? Que é você utilizar de jogos para poder engajar os alunos na atividade. E isso é o fator de competitividade que eu quero, né? Porque o final dos jogos é que alguém ganhe, né? Então, isso estimula a competitividade e pode engajar e aumentar o desempenho dos alunos em sala de aula. Então, o objetivo desse informe científico é demonstrar como o uso de ranking em sala de aula instiga a competitividade dos alunos, aumentando a sua motivação e engajamento nas atividades. Quanto aos materiais e métodos que eu usei aqui nesse informe, primeiro, desde o início eu estou dizendo que é um informe científico, né? Então não é uma pesquisa qualitativa, quantitativa, descritiva ou documental, porque, nas palavras de Lakatos, né, o informe científico ele é nada mais do que a descrição de uma observação empírica. E é isso que se caracteriza a minha pesquisa, por algumas limitações que eu deixarei mais claro na nossa conclusão aqui, né? Então, é simplesmente uma observação empírica sobre uma turma da qual eu sou professor. A técnica de gamificação que eu usei foi o ranking, né? Então, consiste em montar um pódio, eu vou mostrar aqui no slide posterior, um pódio com a pontuação com as 3 maiores pontuações dos alunos aí das atividades que eu passo em sala de aula. A minha amostra, ela corresponde a 24 alunos matriculados regularmente no curso de Ciências Contábeis, na disciplina de Contabilidade e Sociedade de Capital Aberto, aqui na faculdade Anhanguera, tá? E para avaliar o engajamento e desempenho dos alunos, eu utilizei de medidas de estatística descritiva. Então, mínimo, máximo, média, desvio padrão e coeficiente de variação. Essas foram as medidas que eu escolhi.
Então, o quadro, toda disciplina, todo início de disciplina, eu mostro isso aqui para eles, para os alunos. Então, esse aqui é o último quadro que eu tenho, né? Até agora nós realizamos 5 atividades até o momento, né? Desde que eu comecei a ter esse controle de pontuação. Então, vejam que os 3 com maiores pontuações aí, eles ficam em destaque. Cada atividade vale 200 pontos, então a pontuação máxima é 1.000 pontos, né? E eu mostro uma estatística descritiva da atividade isolada, por exemplo, a última atividade, que foi a 5, né? Então, tivemos aí uma média de 157,64 pontos, uma mínima de 58,33, alguém fechou a atividade, que teve uma máxima de 200, e eu sempre mostro o total de alunos presentes que realizaram a atividade, né? Ou seja, esse percentual não é em comparação aos 24 alunos matriculados regularmente, mas quem estava presente em sala de aula e que fez a atividade. Então, na última foi 70,59% e o acumulado 78,02%. E o acumulado envolve aí todas as atividades. O pódio com as medalhas de ouro, prata e bronze é baseado na estatística seletiva acumulada, né? Então, por exemplo, o Denis aí, o aluno que está com 1.000 pontos, né? O total acumulado aí, prata e bronze também. Os meus resultados aqui, através das estatísticas que eu tive, então eu percebo aí, eu tenho uma nota das 5 atividades, valendo 200 pontos cada, tem um mínimo de 187,5, né? Então, há um aluno que não alcançou nem a pontuação de uma atividade, visto que cada atividade corresponde a 200 pontos, e a nota pode ser parcial, né? Tem um aluno que foi o Denis, que alcançou o máximo, a média é 558,33, né? Então está bem no meio de 0 a 1.000 ali. O desvio padrão de 290,48 pontos, e quando a gente olha o coeficiente de variação, que é como se fosse o desvio padrão percentual em relação à média, né? Porque esse é o cálculo dele. Então, em relação à média, há uma variação de 52,03%. Então, é uma variação alta, né? E realmente em atividades a gente pode esperar variações altas no desempenho dos alunos, visto que isso envolve fatores como o interesse de cada aluno por cada disciplina chama atenção mais de algum aluno, e fatores também socioeconômicos, psicológicos dos alunos para o seu desempenho. Então, em média, 78,02% dos alunos presentes estão realizando as atividades. Esse é o percentual de engajamento que eu obtive aí. Então, na minha conclusão, como é um informe científico, o que eu percebo? Que pela observação empírica, entende-se que a gamificação das atividades por meio de um ranking, ela acentua a motivação dos alunos para realizar as atividades propostas em sala de aula. As minhas limitações nesse informe foram que eu tive poucas aulas foram observadas, né? Então vocês viram que foram 5 aulas até agora, que é o tempo que eu tive até aqui a submissão desse informe aqui no nosso congresso, nosso evento científico, né? E o que eu percebo também é que, por causa disso, não foi possível comparar os dados com o engajamento dos alunos na mesma disciplina em períodos anteriores. Então, assim, essa é a primeira vez que eu estou lecionando essa disciplina, então eu não lecionei outras vezes para comparar, né? Eu não tenho esse controle, porque na disciplina que eu não usei isso e a disciplina que eu estou usando a gamificação, teve diferença estatisticamente significativa, eu não consigo fazer essa comparação. E também com outras disciplinas do período, visto aí em função da pouca quantidade de alunos que eu teria para comparar, às vezes a disciplina também pode ter outro norte, outro modelo, então eu não consigo ter essa comparação nem no tempo e nem entre disciplinas. Mas eu percebo, né, aqui em conversa com os alunos da disciplina, depois da análise dos dados, eu também tive uma conversa na sala de aula com eles, e eles relataram que o ranking instiga uma competitividade sadia, porque eles têm um desejo de ver o nome deles no ranking. Interessante, eles ficam ansiosos por querer ver o nome deles lá por causa da competitividade inerente à natureza humana, né? Em menor ou maior grau. Então, eles gostaram da ideia e se sentiram motivados. Então, visto isso, pode-se entender que essa gamificação com ranking
contribuiu aí para o engajamento dos alunos em atividade de aula. Então, tchau, tchau, até logo, até o nosso evento, 24º evento científico aí.